TV Mãe de Deus, Canal 18, Capanema, Pará, a TV da Unidade. Alegres na esperança, anunciamos Jesus e aqui estamos nós para a nossa conversa, o nosso bate-papo informal, mas acima de tudo, falar de Jesus, levar uma mensagem de ânimo a você e clamar as bênçãos de Deus também sobre você e sua família. Hoje, nesse nosso encontro, nós gostaríamos de conversar a partir do texto de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 seguinte. Vejam só, é muito comum a gente ouvir comentários sobre o número de católicos. Aqueles que dizem, o número de católicos diminuiu bastante. O número de católicos estagnou. Aquela igreja tem uma verdadeira multidão. Então é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. Agora eu gostaria de colocar o seguinte para vocês. Cristãos, discípulos de Jesus, será sempre o pequeno rebanho. Nós não gostaríamos, é claro, de ver fiéis debandando. Mas a gente precisa também tomar consciência de que aqueles realmente discípulos de Jesus serão sempre pouquíssimos. É por isso que a palavra de Deus ainda se referindo a dizer o pequeno rebanho do Senhor. Vejamos, o próprio Jesus, ele tem consciência disso. Porque quanto mais aumenta o número, as multidões, mais aumenta a impureza do grupo. Vejamos aquilo que diz a palavra em Lucas capítulo 14, versículo 25 seguinte. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Nossa, verdadeiras multidões. Então Jesus nós poderíamos dizer assim, Jesus deveria estar encantado com tantas pessoas, mas não é aquilo que transparece na sequência do texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25, porque diz o seguinte, grandes multidões, então Jesus só teria que elogiá-los. E olha só a proposta de Jesus. Voltando-se, ele disse, se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim, que ao seu pai, sua mãe, a mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. E ainda completa, quem não carregar a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E ainda no versículo, lá no final 33, ele diz assim, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Veja, meus caríssimos, eu diria se eu fosse um marqueteiro de Jesus, se o objetivo de Jesus era atrair multidões, levar multidões para o seu grupo, eu dizia que o discurso dele não teria sido metodologicamente correto, porque em vez dele incentivar que essas multidões trouxessem mais pessoas, o que nós ouvimos aqui de Jesus foi dizer, se alguém vem a mim. Parece um discurso que assusta. E nós vamos ver também que em alguns momentos, alguns discípulos se assustaram com as palavras de Jesus e foram embora. E Jesus olhando para os discípulos diz assim, vocês também querem ir? Então devemos tomar consciência de que os verdadeiros discípulos de Jesus será sempre o pequeno rebanho. A multidão pode se empolgar, eu acho interessante nessas grandes celebrações, pode se empolgar, pode se sentir curado, pode se sentir... Mas o compromisso com o reino de Deus, aonde vai ficar? Porque as multidões, elas podem ir por sentimentos emocionais, elas podem ir atrás não sei de quê, mas não atrás do verdadeiro Jesus, aquele que diz, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu estava conversando com um grupo na Escola da Palavra, falando um pouco sobre essas questões do pequeno rebanho. O povo de Deus será sempre o pequeno rebanho. E falava exatamente do momento muito difícil que a igreja passou. E por incrível que pareça, foram os momentos mais difíceis, em que teve mais a saída de pessoas da igreja e que a igreja mais cresceu. Mas cresceu como, Frei? Cresceu em qualidade. Por exemplo,
Alguns anos atrás, a igreja, para viver, ela precisava de ajuda de fora. Tudo vinha de fora, até a construção das capelas vinha de fora. Os próprios católicos não ajudavam. Quando nós passamos a ter uma crise muito forte, até gente saindo da igreja e críticas e mais críticas, aconteceu um fenômeno interessante. Qual foi o fenômeno? Os católicos começaram a assumir de verdade a sua fé. E aí, por exemplo, nós temos hoje as nossas capelas, as nossas paróquias, as nossas dioceses, elas conseguem andar com seus próprios passos. Ou seja, o pequeno rebanho, quando é reduzido, ela assume a sua fé. As multidões vão por empolgações, mas dificilmente nós temos o compromisso. O ser discípulo do Senhor é se comprometer com o reino de Deus. Portanto, meus caríssimos, não se assuste. O pequeno rebanho do Senhor. Nós seremos sempre o pequeno rebanho do Senhor. E seremos sempre criticados. Alguém me perguntava e dizia assim: Frei, qual é a prova de que realmente eu estou seguindo Jesus? De que realmente eu sou discípulo de Jesus? Quando você desagrada e quando você é criticado. Se você tem uma vida cristã e não incomoda ninguém, não é criticado por ninguém, cuidado, a sua fé não está sendo autêntica, porque a própria palavra de Deus diz: aqueles que vão me seguir serão sempre perseguidos e caluniados por causa do meu nome. Então, maneira de ser autêntico, que você quer averiguar se a sua fé está autêntica, se ela incomoda ou se está vindo crítica. Então, se você agrada a todo mundo, isso é a multidão. Discípulo de Jesus, às vezes incomoda. Então, que Deus seja louvado, que Deus abençoe. E fique tranquilo, meu irmão. O pequeno rebanho do Senhor continuará. Será pequeno, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, que é a Santa Madre Igreja. Deus seja louvado, Deus os abençoe. TV Mãe de Deus, Canal 18, Capanema, Pará. A TV da Unidade.